o aleitamento materno exclusivo. Recording is on. Então, a lei foi sendo aperfeiçoada, a norma foi sendo aperfeiçoada, e então nós chegamos hoje a essa resolução sobre a promoção comercial de alimentos. Por quê? Se a gente deixar, os outros vêm, né, tomar esse espaço, o espaço do aleitamento. A mulher, em algum momento, foi dito a ela que se ela não amamentasse, tudo bem, porque tinha alguma coisa que substituía. E hoje em dia, cada vez mais essa fala é proibida, né? Na verdade, é realmente proibida. Então, sempre esse texto é revisado para a gente poder adequar as nossas normas. Então, temos a lei 11.265, né, que está regendo essas orientações. Então, a gente tem que lembrar que nós precisamos estar focados no aleitamento, né? A Linebercal promove o aleitamento e evita a insegurança alimentar, que a gente já viu que em momentos de crise, como epidemias, quando tivemos chuvas que afastam a mãe de bebê, que às vezes a mãe e o bebê estão afastados da sociedade, e ali ela tem um alimento para o seu bebê, né? Pobreza, miséria, com tudo isso a gente pode, com aleitamento, evitar, dar segurança alimentar ao bebê e promover esse aleitamento. Então, vamos para os casos clínicos. Eu vou ler o caso clínico e gostaria que os participantes também entrassem, né, dando sua opinião, como é que ele ia fazer esse manejo, o que nesse caso clínico chama a atenção, né? Então, a gente deixou algumas coisas, o caso clínico não está fechadinho, justamente para a gente poder, cada um ver com seu olhar, né? Então, o primeiro caso clínico. Mãe de lactente de 2 meses, em amamentação exclusiva, telefona, né, para o pediatra, dizendo que o marido está na farmácia e quer aproveitar uma promoção de fórmula infantil para bebês até 6 meses. A promoção é assim: leve 3 e pague 2. Informa que está preocupada, pois o bebê tem chorado no final do dia. Então, ela está achando que está com pouco leite e também, além desse choro, ela está preocupada porque antes as mamas ficavam inchadas, o leite vazava e agora isso não está acontecendo. Como podemos apoiar e proteger a amamentação nessa situação? Queria convidar o Antônio Carlos para nos ajudar aí nesse caso clínico. Inicialmente com o Antônio Carlos, depois as outras pessoas falando. Oi. Oi, Antônio. A Lilian também vai falar. Acho que Sim. Lilian pode também aparecer aí. Isso. Eu acho assim que a coisa inicialmente que chama muito atenção, né, é a necessidade que essa mulher está de apoio, de acolhimento, né? Quando ela começa relatando que o bebê tem chorado no final do dia e que ela acha que ela está com pouco leite. Essa coisa da queixa do acho que estou com pouco leite é muito frequente, gente, né? E às vezes até é real, às vezes a ansiedade diminui, o cansaço diminui a produção, e é por isso que ela precisa de um apoio tanto do marido quanto da sociedade, da rede de apoio dela, da família e do profissional de saúde, que no caso somos nós, né? Então, uma das coisas que me deixam assim, primeira coisa que você tem que fazer é apoiar, reforçar a insegurança dessa mulher para que ela se transforme numa segurança para tentar várias coisas. Você pode tentar vários modelos de abordagem, mas o principal é tentar tranquilizar essa mulher que não. E mandar essa mãe ir ao consultório para pesar essa criança. Elas ficam muito impactadas quando você pesa a criança e mostra para ela, olha, ela estava pesando tanto há 15 dias atrás, hoje ela está pesando tanto. Então, ela não está passando fome.
né? Você precisa ficar mais tranquilo. O marido e a família têm que ajudar. E a segunda coisa que chama muita atenção, que foi proposital aí no caso clínico, é essa promoção de fórmula infantil, para falar da importância que a gente tem que dar à NBCal, né? Essas promoções de fórmula infantil são proibidas, né, pela NBCal, então isso não poderia estar acontecendo, né? Essa farmácia deveria ser notificada, ou pelo menos educada em relação a estar fora da legislação, né? Eu acho que são as duas coisas que me chamam a atenção inicialmente. Lilian, alguma coisa para acrescentar? Sim, eu tive que parar de compartilhar aqui para poder ver a tela. Para você poder falar, né? Uma das coisas que eu acho importante aí nesse caso, né, é que essa queixa da mãe de que o peito não está mais vazando, né, eu acho que a gente tem que orientar ela que isso é super natural, né? À medida que o bebê está mamando em aleitamento exclusivo, em livre demanda, a produção da mãe ela vai se ajustando à necessidade do bebê, e se ele está mamando adequadamente, o que a gente observa é que ela não vai mais vazar tanto como no início, né? Ela vai se adaptando e aí só vai ficar mesmo vazando se ela demorar mais tempo para amamentar. Então, reforçar com ela que isso é super natural, né? Que aconteça. E realmente essa queixa do pouco leite, né, é uma ansiedade grande das mães, porque quando você dá a fórmula, elas veem lá o volume da mamadeira, né, diminuindo visivelmente, e no peito ela não consegue quantificar o quanto que o bebê está mamando. Então, se o bebê chora mais um pouquinho, ela vai achar que, muitas vezes, ela acha que aquilo é fome. E aí os familiares, muitas vezes, que não estão assim, muito sensibilizados para a questão da amamentação, já começam logo assim, essa criança está com fome, tem que dar uma mamadeira, né? Então, é importante a gente reforçar com a mãe, né, que o choro do bebê pode ser outra questão, né? Esse choro no final da tarde, por exemplo, é super comum nas crianças que a gente tem aquilo que a gente chama de cólica, né? A gente sabe que é uma imaturidade do bebê e que causa, às vezes, um choro um pouco mais irritado, que o bebê acalma de outras formas e não com a suspensão do leite. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Lilian. Tá. Para mim pareceu meio travado. Então, assim, na parte da orientação do pediatra, eu acho que isso pelo telefone seria importante reforçar, e como o Antônio falou, né, dizer para ela ir no consultório para pesar o bebê, né, que ver que o bebê está ganhando peso é extremamente reconfortante para as mães. E com relação à promoção comercial, lembrar que a NBCal ela regulamenta a rotulagem e a promoção comercial de alimentos substitutos do leite materno. E nessa faixa etária de primeiro semestre é proibida a promoção comercial. Então, qualquer tipo de leve 3 e pague 2, ou preço promocional, ou aquelas placas grandes anunciando o produto na farmácia, tudo isso é proibido, né, para essa faixa etária. Para outros produtos, a regulamentação é diferente. Aí eles vão poder comercializar e fazer promoção para fórmulas, por exemplo, para a primeira infância, desde que tenha uma faixa de advertência, né, no mesmo tamanho da promoção. Então, é importante que o pediatra saiba reconhecer quais são essas limitações para a promoção comercial e possa estar fazendo um trabalho educativo com as farmácias, lembrando que a vigilância sanitária ela tem o poder de fiscalizar, né? Então, se a gente identificar qual é o local que isso aconteceu, né, a gente pode tranquilamente avisar a vigilância sanitária, olha, vai lá dar uma olhada lá, porque está acontecendo um problema. Então, acho que é nosso papel, o papel do pediatra, de conhecer
a norma, né, para que a gente possa orientar e ajudar a vigilância sanitária a fiscalizar. Tá? Lúcia, a Conceição quer falar e eu acho que maravilhosamente tem duas pessoas também participantes que querem falar. Sim, quer falar primeiro, Conceição? Ou deixa os nossos amigos aí falarem? Doutores? Sim. Oi, a doutora Aline está compartilhando. A senhora vai continuar compartilhando, doutor? Porque só está só a apresentação do aplicativo. Eu deixo para o final. Lilian, para de compartilhar um pouco, para depois você volta a compartilhar quando for para o segundo caso. Está só travando muito, Diego. Eu não estou conseguindo visualizar quem Diego, pediu para falar. Agora Mariângela pediu para falar, né? É quem eu Conceição consegui vai ver. falar no final, né? Mariângela, por favor. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Estamos Sim, sim. pode continuar. Então, eu acho que o Antônio e a Lúcia já destacaram pontos muito importantes. E o que eu gostaria de acrescentar é... Mariângela, desliga o som de algum aparelho. Pode falar. Oi, estão me ouvindo agora? Sim. Então, o que eu gostaria de destacar também é que esse pai, ele também precisa ser ouvido, né? O pai também está, de certa forma, dificultando o aleitamento materno. Então, a questão aí está sendo, né, a procura de fórmula, né? Talvez essa família esteja... não tão envolvida com a questão do aleitamento materno. Então, esse pai e essa mãe precisam de um suporte mesmo, em função da questão mesmo da idade do bebê, né, com 2 meses, que é uma idade ainda muito crítica, e a questão de empoderar também esses pais para que eles consigam manter o aleitamento materno. Era isso que eu queria acrescentar. Lúcia, tinha uma outra pessoa que queria falar. Carmen, você sabe quem é? Eu? Não consigo ver. Oi. Rosalda, ela já apareceu aí. Pode falar, Rosalda, por favor. Eu acho interessante assim o caso clínico que foi colocado, porque o que a gente pensa, né, porque isso acontece no consultório, por que uma mãe que já está amamentando há 2 meses tem essa dificuldade? O que aconteceu aí nesse caminho? Porque essa criança já ganhou peso, essa criança já ganhou estatura, mas aos 2 meses ainda ela tem uma certa dificuldade, parece que ainda não está completamente absorvida pela amamentação. O segundo ponto, que isso não é só na amamentação, a gente vê isso direto também no consultório, é os pais chegarem à conclusão e telefonam ou fazem uma WhatsApp pedindo o nome de um leite, porque eles já concluíram que a criança está passando fome, que a criança não está dando certo e já querem. Eles fazem um diagnóstico. Pode estar acontecendo alguma coisa com essa criança? Pode, teria que ver. Alguém falou aí sobre levar o peso. Mas olha só o nível de exposição, o nível de fragilidade que essa mãe ainda tem aos 2 meses, só amamentando. Não era para ela ter dúvida nenhuma sobre isso, ela tem. Os pais fazem o diagnóstico, ou ele está na farmácia, qual o leite que eu vou ter? Então, é uma coisa que eu fico assim, extremamente... Porque acontece no consultório. Eu acho que esse caso foi excelente que vocês trouxeram, porque me faz pensar. Eu penso, o que essa mãe ainda tem de dúvida? Há 2 meses, a criança já cresceu, já engordou. Qual é o problema dela? Ela não tem segurança nisso? E essa precipitação, porque a gente vê que o marketing ele é tão profundo, porque eles não pedem ao pediatra, olha, ele não está bem, eu acho, será que eu posso marcar uma consulta? Não, fala qual leite. É uma coisa absurda isso que a gente vê. Isso não é só no aleitamento materno, não, tá, minha gente? Eu faço também
clínica, não sei se vocês passam por isso, meu filho está com febre. Eu acho que é a sinusite que você tratou mês passado. Posso repetir? Não, você não pode repetir, uma febre é uma febre. Então, essas mídias também facilitaram isso. E a gente tem que... Eu me pergunto por que essa mãe ainda tem essa dúvida. É só o que eu queria contribuir, porque acontece de fato no consultório. Quando eu me vejo na situação, eu penso, onde foi que eu faltei? Porque se ela está insegura ainda e está pedindo... A conclusão é deles, não é do médico, não. É deles. Doutor, eu quero o nome do remédio, do leite. É uma coisa absurda isso. Não é? Eu acho que isso aí são anos de marketing que a gente tem que tirar. E eu respondi aqui antes, eu não sei, eu estou ficando assim, eu estou me titulando a louca da consulta no pré-natal, porque eu acho que o marketing ele é tão ousado, ele é tão rápido, mais do que a gente, muito mais do que a gente, são muito criativos, e a gente, às vezes, porque a gente tem normas, a gente tem uma burocracia, a gente, às vezes, vai mais lento do que o marketing. Eu penso, estou contribuindo assim da minha parte, que eu estou atuando muito na minha cidade, fiz até um curso, para trabalhar com a mãe, porque é com ela, a raiz é nela. Se eu conseguir fazer a cabeça dela antes do bebê nascer, eu acho que a chance que eu tenho é muito grande, porque não é raro, e vocês sabem disso, que o colega que atendeu o parto, ele já passa o leitinho lá para a criança, para a mãe, libera e passa o leitinho. Olha, como é que essa mãe fica se ela sai da maternidade com uma receita do pediatra? Meu Deus, passa para ela uma ideia, assim, você não vai conseguir. E se você não conseguir, não se preocupe, está aqui o leitinho. Então, quando eu estou me colocando assim como a louca da consulta do pré-natal, é porque eu enxergo aí uma possibilidade muito mais direta de interferir. Essa semana eu tenho outra marcada agora, então eu converso muito, eu falo muito ali, você vai ouvir isso, você vai ter aquilo, e a gente tem que trabalhar em cima disso. Gente, desculpa, me alonguei um pouco. Posso falar, Lúcia? Posso falar? Parabéns, Rosalda. Eu acho que era isso mesmo que a gente queria, né, Lúcia? Obrigada. Que vocês falassem bastante o máximo possível. Mas, assim, ainda falando em relação ao que você falou, por que a mulher tem essa crise com 2 meses? Ou vai ter com 3, ou vai ter com 1, ou vai ter com 5, vai ter com 6, em qualquer momento. Eu acho que, da mesma forma que a tendência é levar a um empoderamento, apesar de eu detestar essa palavra... Eu também não gosto. Eu odeio essa palavra, mas eu acho bom, no momento em que se coloca um poder na mão da mulher, né, a responsabilidade que esse poder acarreta gera uma cobrança interna e externa, porque todo mundo em volta cobra, ela se cobra, todo mundo cobra ela também, de que ela é a responsável pelo bem-estar e pela alimentação e pela segurança daquela criança. A mãe é sempre culpada. Né? Nasce a criança, nasce a mãe e nasce a culpa. Isso, exatamente. Então, eu acho que no momento em que ela começa se sentindo insegura, porque a criança começou chorando, a primeira coisa que ela vai pensar é que ela não está alimentando direito aquela criança. E todos os desdobramentos disso, se quiser alguém mais falar, está ótimo. Uma coisa só, eu acho que a gente tem que se recusar a passar medicações que não sejam muito triviais por qualquer meio não presencial, gente. Até existe uma consulta online, eu pessoalmente sou contra, mas eu acho que ela ajuda em muitos momentos, mesmo, ela principalmente na época da pandemia, ela ajudou demais, mas eu acho que a gente tem assim, alguns medicamentos e alguns assuntos que são proibidos não presenciais. Eu acho que se você não está presencial, se você não está pesando essa criança, se você não está tranquilizando essa mãe, se você não está examinando esse paciente, você às vezes se expõe muito e expõe muita criança. Mas parabéns, Rosaldo, muito obrigado. Obrigada. Você está sem som, Lúcia? Conceição, pode falar, Conceição. São 2 pontos que eu queria complementar. Primeiro, a Lilian, quando falou, qualquer fórmula infantil que esteja de segmento para lactentes ou de paralactente, com crianças até 6 meses e criança de 6 meses a 1 ano. São proibidos, essas fórmulas são proibidas de serem promovidas, tá bom? Não é só até 6 meses. Toda fórmula infantil para menores de 1 ano não é permitido a promoção comercial.
E essa Leve 3, Pague 2 é uma promoção comercial. Então, o primeiro ponto, como a Lília falou, é trabalhar a vigilância sanitária, que muitas vezes você é a vigilância sanitária. Quando você procura a farmácia, quando você procura aquele estabelecimento que está descumprindo a nossa norma, o nosso dever é educar. Fazer uma visitinha, quem sabe, se é próximo da sua casa, porque às vezes é a rede, não é só uma farmácia, é a rede de farmácia que está promovendo o produto. Então, visitar e passar a norma, ou chamar o gerente, ou o responsável pela farmácia, ou o próprio gerente, está mostrando e passando para ele o link de onde encontrar a norma brasileira. Muitas vezes, não acredito que seja desconhecimento, mas como vem da central, eles não têm a possibilidade de estar contestando isso, até ser utilizado. E para promoção comercial, quando se fala de promoção comercial, quem é responsável pela punição, no caso, ou da vigilância, é a vigilância sanitária do município, que é a Visa local. E para a embalagem, a responsabilidade é da Anvisa. Primeiro, a Visa estadual, perdão. Para a promoção comercial, a responsabilidade da fiscalização é Visa local, daquele município. Por exemplo, Visa Rio, se for o do estabelecimento no Rio. E da Visa estadual, quando é infração dentro da embalagem. Então, é só uma complementação. Rosalda, para você, querida, a minha preocupação, porque é o seguinte, toda mãe é vulnerável, por mais ciente que ela tenha, por mais informação que ela tenha, ela está sempre vulnerável. Ela está sempre para achar o melhor para o filho dela. Então, a melhor forma da gente trabalhar chama habilidades de comunicação. Entender e compreender essa preocupação dessa mãe. Toda mãe, você vai parir. Quando você vai parir, você tem aquela preocupação com a sua gestação. Quando você vai parir, você tem preocupação com o nascimento do seu bebê. Quando ele está fora do seu útero, você tem preocupação para o resto da vida. O resto da vida ela vai ter dúvida em relação aos seus cuidados. Como o Antônio falou, tudo é em volta da mãe. Ela que é cuidadora, ela que é nutridora, ela que faz tudo em relação. E, no final das contas, eu sempre brinco, ele nunca é filho do pai, ele é sempre filho da mãe, quando nada dá certo. Então, é sempre lembrar a importância de estar entendendo por que ela está procurando isso, pela preocupação dela, para o bem-estar do filho dela. No caso clínico, eu não sabia, não estava lá identificado o ganho de peso do bebê, mas é uma maneira de você estar perguntando e mostrando. Perguntar no momento que ela telefonou qual era o peso do bebê, ou qual é o peso atual do bebê e quanto que ele nasceu, se ela está com 2 meses. Então, aí sim, tranquilizaram, como o Antônio falou. Se ele está ganhando peso e está desenvolvendo, e como a Lília falou muito bem, ele vai se adaptando, o produto é dependente da sucção do bebê e quantas vezes ele vai ao peito. Então, às vezes, pouco a produção, ou a produção adequada, vai esvaziar o peito, então ela não vai ver peito vazando. E quando essa mãe tem essa preocupação, olha como é bom você empatizar com o sentimento dela. Você ganhou essa mãe. E a mídia é muito forte. Por isso que eu digo, vamos ser marqueteiros do leite humano e da amamentação. É isso que eu tenho para complementar. Obrigada, Conceição. Exatamente, o caso clínico era para abordar isso, né? Ver como a mãe fica vulnerável, como a família, que é a primeira solução é comprar um leite na farmácia, né? Então, assim, como é que vão atropelando a amamentação? E ela estava mal orientada, sim, ela achou que ela ia ficar com as mamas pingando o tempo todo, a gente sabe que não é assim. E sempre importante alertar, né, que o choro do bebê é para tudo. Ele não sabe falar, então ele, quando tem qualquer incômodo ou qualquer solicitação, ele só pode fazer isso chorando. Então, mas eu sempre falo, se você tiver uma sala com uma mulher e um bebê, né, uma dupla, e tiver 10 pessoas nessa sala, esse bebê começar a chorar, 9 vão dizer que é fome e vão: mãe, dá peito que é fome. Então, todo o tempo é como se esse bebê
não tivesse outras questões, né? Isso acaba atrapalhando. Ela acha que está com pouco leite, é melhor você dar mamadeira, é melhor fazer isso, é melhor aquilo, e aí muitas vezes atrapalha realmente uma amamentação que está sendo super de sucesso e com essa avaliação da sociedade, das pessoas no entorno. Se não foram trabalhadas no pré-natal, nas consultas, essa vai ser a orientação para essa mãe, né? Esse bebê está com fome, seu leite deve estar fraco, seu leite está pouco, está na hora de começar a mamadeira. Até eu ouvi isso. Mas vamos lá. Acho que agora a gente encerra esse e vamos para o segundo caso clínico. Lilian, você vai começar compartilhando de novo? Então, aqui no segundo caso clínico, estamos falando já de um bebê de 4 meses em amamentação exclusiva, que vai à consulta de rotina, está com crescimento e desenvolvimento excelente, mas a mãe solicita a prescrição de fórmula, pois em breve vai retornar ao trabalho. Ela diz que comprou diferentes tipos de mamadeira, pois está preocupada com esse retorno. E aí, como é que nós vamos ajudar essa mãe? Como é que vamos promover o aleitamento nessa situação? Adeir, você gostaria de falar? Opa! Sim, Lúcia. Foi muito importante essa mãe chegar no consultório e mostrando que ela está preocupada em retornar ao trabalho. Então, o que nós temos que explicar para a mãe? Que não é por ela retornar ao trabalho que ela necessite de dar fórmula para o seu bebê. Ela pode muito bem... Depois nós vamos ter até a Bilene que vai nos falar a respeito da ordenha e o armazenamento do leite materno. Então, nós temos que provar ela, mostrar ela que ela pode muito bem ordenhar, armazenar, e enquanto ela estiver no trabalho, ela oferecer o próprio leite dela para o seu bebê. A pessoa que vai ficar com o bebê tem que ser orientada da forma de dar, porque não necessariamente ela precise de mamadeira, ela pode dar de outras formas. E temos que lembrar que há várias razões para você ordenar e armazenar o leite materno. Primeiro, quando essa mãe volta ao trabalho. É super importante ela saber. Segundo, a mãe pode ordenhar esse leite, armazenar, porque por algum momento ela pode se afastar da criança, deixar a criança com a avó, com uma prima, uma irmã, e ter o leitinho da mãe para oferecer nesse momento que ela esteja fora de casa. Terceiro, a mãe ela pode oferecer esse leite ordenado para um bebê que está impossibilitado de sugar, ou por prematuridade, ou por má formação, síndromes, ou então outras patologias. A mãe tem que saber também que ela, quando faz a ordenha do seu leite, ela aumenta a produção, ela ajuda a manter a lactação, ela alivia o engurgitamento, ela torna esta região do mamilo e da auréola mais macia, isso vai facilitar a amamentação do seu bebê. Outra coisa que foi falado também, já com a Conceição, a doação. Essa mãe pode fazer ordenha do seu leite para doar esse leitinho, ou por ela ter uma produção muito grande, ou porque ela quer ajudar outras mães. Então, ordenhar, armazenar e oferecer para os bancos do leite, que vai ajudar muitas crianças. Eu acho que é isso, nós temos que conversar com essa mãe e explicar sempre para ela que não há necessidade de fórmulas, só por ela vai voltar ao trabalho. Acho que é isso, Lúcia. Obrigada, Adeir. A Bilene, você pode nos ajudar um pouquinho aí?
Posso sim, complementando, né, a fala da ADI, é importante também a questão do planejamento, né? As mulheres ficam muito inseguras, achando que ela precisa oferecer realmente, né? Saiu do peito, só tem pensa que a única opção é uma fórmula infantil. E, na verdade, a gente pode estar orientando essa mulher a fazer um planejamento, a fazer uma ordenha desse leite, né? Fazer essa extração ou manual ou por bomba, fazer uma reserva antes dela voltar ao trabalho, e como ela pode fazer esse planejamento. Eu não sei se dá para eu apresentar. Será que dá? Peraí, deixa eu ver aqui. Só para botar... Não, acho que não vou conseguir, não. Não, se a Lilian estiver apresentando ainda, ela tem que parar de compartilhar para você poder compartilhar. Então deixa. Não, ela pode parar. Ela parou já, eu já parei. É só você apertar aqui nesse terceiro botãozinho que você consegue. Feliz aniversário, Bilene. Obrigada. Parabéns. Peraí, deixa eu ver aqui. Ih, não estou me achando aqui nessa... É onde tem uma telinha com uma setinha. Não, eu vi, mas não estou conseguindo achar a apresentação. Teremos bolo virtual no final do evento. Bolo virtual é igual consulta à distância também. Eu também não gosto, não. Eu gosto do bolo presencial também. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu não estou conseguindo achar aqui na janela. Não sei por que não está Você tem que estar com a sua apresentação aberta já, Bilene, para você. Não, ela está aberta, mas eu não estou. Então você vai naquela. Você compartilha a tela inteira, que aí você consegue. Você só tem que clicar em cima. A primeira opção é em cima. Compartilhamento de tela. Eu acho que tem alguém compartilhando. Não, acho que apareceu não. Ainda não. Peraí, agora acho que vai aparecer. Peraí, apareceu. Tá. Apareceu? Não, você tem que clicar em cima e colocar compartilhar. Você clica assim na... Não, ela tá aqui, tá aparecendo. Agora foi. Deixa eu ver se tá acho que não tá na ordem, tá? Agora tá. Eu só não consigo ver vocês. Então, essa mulher que quer voltar ao trabalho, né, ela tem a primeira ideia que ela tem é que ela não consegue manter a amamentação, né? E, na verdade, é possível. Não sei se está aparecendo. Está aparecendo? Tá. Tá sim, está aparecendo. O que ela deve planejar, né? Ela até procurou, né, auxílio com um pediatra, pensando que tem que ser com a fórmula. Mas aí é um excelente momento até para o pediatra estar conversando que, né, como a Lê falou, que ela pode fazer de outra forma, ela continuar utilizando o próprio leite dela para deixar para o bebê. E aí ela precisa fazer esse planejamento. Como é que tem que ser esse planejamento, né? Primeiro, ela tem que ter a habilidade de como ela vai retirar esse leite, né? E o ideal, na verdade, é sempre que ela já aprenda isso desde o início do nascimento, porque em algum momento pode ser que ela precise e ela tenha, né, consiga já ter essa habilidade antes de voltar ao trabalho. E aí ela tem sempre aquela dúvida, né? Vou extrair com manual, vou fazer a ordenha manual, vou fazer a ordenha por bomba. Então, é algo que ela tem que já pensar nas habilidades. Eu confesso que durante muito tempo eu sempre critiquei muito a bomba. Mas para a mulher que volta ao trabalho, e hoje em dia as bombas, né, melhoraram muito, né, o bocal e a forma com que ela consegue retirar o leite, eu tenho visto como um aliado para essas mulheres que vão voltar a trabalhar pelo tempo, consegue extrair uma quantidade de leite rapidamente, porque acaba sendo um fator também no trabalho, o tempo que ela gasta para fazer essa retirada, porque ela também precisa fazer isso no trabalho. Ela decidir pelos frascos de acondicionamento, né? Eu tenho... Se ela vai usar o frasco de vidro, aí eu vou até mostrar umas figuras depois. Se ela usa uma bomba, que a bomba consegue acoplar, por exemplo, aquelas embalagens plásticas de coleta. Sempre fazer com que ela faça essa retirada do leite em frascos pequenos. Vejam as doses, né, a quantidade ideal que ela vai usar, ou próxima, sempre um pouquinho mais do que ela vai retirar para oferecer para o bebê nos momentos que quem vai ficar com o bebê vai precisar, né, retirar. Iniciar essa reserva de leite mais ou menos em torno de 15 dias, ela já pode acondicionar leite
considerando que a gente, né, o leite cru ele pode ficar congelado por 15 dias. Decidir quem vai alimentar esse bebê, isso é muito importante, porque a pessoa também tem que ter a habilidade de como ela vai oferecer o bebê, já treinar como é que ela vai oferecer e de que forma ela vai oferecer. Um momento importante da gente falar também que não precisa ser por mamadeira, com bicos, né? De uma forma geral, porque às vezes a mulher também tem a ideia de que a única forma de alimentar o bebê é utilizando mamadeira, e a mamadeira pode interferir negativamente, né, com a continuidade do aleitamento. Se existe possibilidade de acondicionamento do leite no trabalho, se existe sala de apoio próxima ao trabalho, se não tem no trabalho, se tem. Então, tudo isso ela pode estar vendo com tranquilidade antes de voltar realmente ao trabalho. Em relação a passarinho, parou. Estamos te ouvindo, Abilene. Oi, está passando? Voltou. Está te ouvindo, Abilene. Está me ouvindo? Não, passou, para mim não. O slide não passou. Não mudou o slide, não. Para mim, não. Então vou deixar ele para lá. Mas eu queria mostrar... exatamente agora que eu ia mostrar os potezinhos, e aí ela decidindo pela ordenha manual. Peraí, deixa eu sair daqui, pelo menos vocês me veem. Ele está pensando, gente, agora ele decidiu pensar aqui o computador. Tanto tempo e ele resolveu agora. Peraí, deixa eu... Tá parado no que planejar? Sim. Tá parado nisso, sim. Vou deixar ele pensando e vou falar. E aí lembrar de como né, como é que essa extração manual de leite, se ela tem habilidade para fazer essa extração manual, e aí né, lembrando sempre que tem que ser precedido por uma massagem. Às vezes a mulher diz, mas eu não consigo tirar um volume, mas lembrar que aos pouquinhos esse volume ele vai aumentando, então ela pode tentar fazer nos intervalos da mamada, né, do bebê, ela pode ir fazendo isso várias vezes ao dia, massageando. Ih, agora foi, saiu. Ih. Gente, ele está com autonomia aqui fazendo o que ele quer no computador. Decidiu. E aí ela pode massagear a mama, né? Fazer isso num local bem tranquilo, né? Agora sumiu o seu som também, Abilene. Problemas da tecnologia. Eu acho que é a internet dela. Lúcia, controla o tempo aí, nós temos 15 minutos. Nós estamos meio apressados no número, porque nós temos uns 15 minutos e ainda falta um caso clínico. Então, a gente tem que andar um pouquinho rápido. Eu acho que a Abilene vai ter que sair para sair. É melhor sair e voltar. Não é isso, Diego? E aí, se alguém Conceição poderia nos ajudar um pouquinho também, falando, né? Em Conceição, você pode acrescentar? Posso. Quando dentro do planejamento, como ela vai pensar em retirada do seu leite, ela optar pela retirada do leite manual, então é interessante que ela conheça a prática dessa ordenha, dessa retirada do leite, quando ela... a Bilene voltou, eu acho. A Bilene voltou? Ela deve ter saído. Interessante, massagear, começar pela mama, por uma mama, massageando de forma circular, com as polpas do dedo, não a ponta do dedo, as polpas... a Bilene voltou. Abilene, eu estou falando sobre a retirada do leite manual. Ela congelou, a Abilene? Eu acho que ela não está conseguindo, não, Conceição. Eu acho que ela não está conseguindo. Ela não saiu, ela continua na sala. Deveria de sair e voltar. Porque ela deve ter essa apresentação de como fazer a massagem circular. Apoiar a mama, uma das mamas,
e fazer movimentos circulares em toda a mama, começando pela parte escura, que é chamada de areola. Então, começando por ali, massageando, e em torno de toda a mama. Ah, ótimo, ótimo. A Mônica está sendo a minha aeromoça. Eu falo, você faz o movimento. Então, massageando, começando pela areola e em torno de toda a mama, indo até próximo ao gradil costal. Muito bem. Nesse momento, ela já com o frasco à mão, o frasco limpo e esterilizado, isso. Iniciar a ordenha. Muito bem. Então, aperta e solta o dedo indicador e polegar. Mostra, Mônica, o indicador. Qual é o indicador? É o dedo duro. Aquele dedo que aponta o dedo duro e o indicador e o polegar. Muito bem. O indicador abaixo, no término da areola inferior, entre a parte negra e a parte branca, e o polegar acima, entre a parte preta e a parte branca, ao redor. Então, aperta e solta. Próximo. Esquecemos, primeiro, antes de tudo isso, de fazer, mas isso eu vou lembrar depois. Vamos lá, Mônica. Então, aperta e solta, não encostar o frasco na areola, aperta e solta, próxima areola. Aproxima mais, Mônica. Você está com o dedo, aproxima mais. Bom, então, eu não estou conseguindo ver. Agora eu acho que eu vou conseguir ver. Isso, sem encostar. Aperta e solta. O seu polegar está muito acima da areola. É na linha divisória entre a areola e a pele. Isso, aperta e solta. Agora eu consegui visualizar. Isso, aperta e solta. Começa o início do fluxo, aí ele vai aumentando o fluxo. Para fazer esse movimento ao redor, trocando os dedos de posição, aperta e solta, aperta e solta. Muito bem. E quando isso terminar, ela fecha e vai para outra mama. Fecha o frasco, muito bem. Coloca ao lado, sempre protegendo com um pano limpinho. A mesma coisa, massageando a mama, circular, começando pela areola, polpa dos dedos, pode ser 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos, ao redor de toda a mama, primeiro na areola, agora vai circulando até a região, isso, muito bem. Aproxima aquele frasco. Esse para a primeira coleta. Aproxima-se do frasco, aperta e solta. Mônica, seu polegar indicador no limite da areola. Isso, muito bem. Aperta e solta. Aperta e solta. Trocando a posição dos dedos. Isso. Muito bem. Aperta e solta. Muito bem. Pode retirar. Até então, esse frasco já foi identificado com a data dessa primeira coleta. Então, esse produto vai para o freezer ou congelador. Antes de toda essa passagem e coleta do leite, ela vai ter que se paramentar, fazer higienização das mãos, começa com a paramentação, ou amarra os cabelinhos e protege essa cabeça com um lencinho, se é uma coleta domiciliar, isso, ou numa sala de apoio, coloca um lencinho, se é uma sala de apoio, ela oferece a touquinha, muito bem, depois usa máscara, se é uma sala de apoio, senão ela não vai falar nesse momento, durante a coleta. Então, ela vai para a higienização das mãos e do braço. Moniquinha, vamos lá? Como é que se lava? Isso. Não esquecer, não se lava as mãos antes da paramentação. Moniquinha, você está uma verdadeira
Artista, vamos lá. Higienização das mãos e braços. Começa, como é que se lava as mãos? Abre a torneira. Isso. Não precisa muito volume. Isso. Sabão. Isso. Muito bem. Na hora de enxaguar, eu estou fazendo tudo com as minhas mãos aqui, interessante. Abilene, pode complementar? Estou só te ajudando. Eu acabei entrando no celular porque o computador travou completamente. Ih, peraí. Lembrar que para enxugar as mãos, você pega a toalha antes de fechar. Se aquela torneira que usa o braço... Você tem que desligar o celular, o computador, Abilene. Não, tem que desligar o computador. Deixa eu sair de perto do computador. Na verdade, eu não estou conseguindo nem desligar o computador. Você, no caso clínico. Você vai fechar a torneira. Está pronta para estar com esse frasco. Isso, muito bem. Até então, eu não falei da higienização do frasco. A Abilene pode até falar e complementar. Sempre ter o frasco limpo para a próxima coleta. Todo o procedimento continua, higienização, paramentação, higienização, mas dessa vez ela vai usar um copo esterilizado da mesma maneira que o da mamadeira, do frasco, olha só a mamadeira, ou da bomba. Então, nesse momento, ela vai usar o mesmo procedimento de massagem e retirada do leite, pega o frasco do congelador, usa aquele copo com produto que ela retirou naquela hora e passa para o frasco que já estava no congelador ou no freezer. Sempre lembrando que a primeira data é a que vai dar o tempo para a conservação do leite, tá bom? Lembrar que não é possível evitar que o leite chegue até a borda do vidro, deixando mais ou menos uma margem de segurança de 2 dedos, tá bom? Isso, Conceição. Está me ouvindo? Não, tive que desligar que o computador travou tudo e aí eu não conseguia nem ouvir nem o outro. Então, vocês deram... Eu ia mostrar as imagens, mas a Mônica até ajudou. É importante também estar falando, né, sobre a escolha de como vai alimentar o bebê. Então, existem várias possibilidades, né? Em geral, a mulher pensa na mamadeira, mas a gente tenta falar sobre o copinho, sobre o uso do copinho, e o ideal é que o copinho seja um copinho... O melhor é aquele tipo de cachaça, né, porque é de vidro, uma boca larga, ele tem uma ponta arredondada, né, então que facilita. Esse aqui é o de plástico que a gente costuma utilizar no hospital, né. Existe uma outra forma, tinha na apresentação, mas eu nem vou passar pelo tempo, uma outra forma de alimentar. Também pode ser essas colheres, né? Eu, pessoalmente, não gosto muito, não, porque a ideia dela é principalmente para alimentar com papinhas. Então, às vezes, a abertura dela para a descida daqui da conchinha desce muito leite. Então, tem que ter cuidado na hora de estar oferecendo com esse material a forma com que a pessoa vai oferecer para o bebê. Mas é uma estratégia, tem gente que consegue se adaptar bem a essa forma, né? E o copinho, existem outros copinhos também, né? Hoje em dia, eu tenho escutado muito falar do copinho 360, que é um copinho que não derrama, que facilita também, que as mulheres têm utilizado e, dependendo da família, ela consegue se organizar melhor com esses outros produtos para fazer, né, para oferecer o leite do bebê. Importante lembrar, né, a forma, antes de dar para o bebê, eu preciso pegar esse leite que está lá no congelador. Então, eu vou tirar só o volume que eu vou usar para o bebê naquele momento, vou usar... a gente tem uma ideia de ter que esquentar esse leite, esquentar. Nossa, a Abilene tornou a congelar, Lúcia. Eu estou percebendo. Gente,
Eu acho melhor passar para o terceiro caso. Precisamos passar para o terceiro caso, Abilene. Me perdoe, mas porque senão não falaremos, também é muito rico. E aí eu vou solicitar às pessoas que façam observações mais breves, tá? É chato a gente controlar o tempo, as orientações estão excelentes, agradecemos a todos, mas precisamos realmente passar para o terceiro caso. Peço que a Fernanda... Lúcia, posso complementar? Sim. Se ela é CLT, até 6 meses ela tem 2 espaços de 30 minutos durante a jornada de trabalho para fazer essa ordenha. Se ela está dentro do emprego, retirando dentro do emprego e numa sala de apoio, independente do horário de almoço, tá bom? Muito obrigada, Conceição. Eu posso falar uma coisinha antes do terceiro caso? Sim, por favor. Posso falar uma coisinha? A mãe... Posso falar? Pode. Tá. Rápido. Rapidinho. Independente daquela mãe de 2 meses, essa de 4 meses, ela já se apaixonou pela amamentação. Ela já está com tudo em dia. A preocupação dela ainda nem é como é que vai sair o leite, como é que não vai. A preocupação dela é se seu filho vai continuar pegando o peito depois que ela sair. O que você falar, sobre isso que vocês falaram, isso vai funcionar. Mas a preocupação dela é essa. Aí eu falo para ela assim, que eu acho que é uma frase mágica. Minha querida, seu filho não vai largar o peito, porque uma criança que mamou 4 meses, mesmo que você faça uma coisa ou outra quando você está fora, quando você chega, você dá peito, sábado, domingo, você dá peito. Quando você fala isso, é mágico. Ela realmente fica tranquila, porque essa mãe só quer saber uma coisa, meu filho vai largar o peito? Então, o que eu propor para ela, ela vai aceitar. Então, para mim, no meu entendimento, é mágico. O que eu vou fazer, como vou fazer, isso tudo eu falo depois. Mas eu preciso se apoderar disso. Obrigada a vocês. Então, vamos passar para o terceiro caso clínico. Estamos falando agora de um bebê de 1 mês em amamentação exclusiva que vai à consulta de rotina com a mãe e a avó. É a primeira consulta com esse profissional. A mãe informa estar satisfeita com a amamentação, mas que nos últimos dias começou a sentir um pouco de dor, pois o bebê começou a morder, dar umas mordidinhas durante a mamada e o mamilo está um pouco ferido. Ao observar a família, né, a vovó, a mãe e o bebê, percebemos que ele está no colo da avó e usando chupeta. E ao abordarmos, né, com empatia sobre o uso de bicos, a mãe relata que ele não queria nem aceitar a chupeta, mas que ela insistiu, pois as avós acreditam que ele fica mais calmo e que, inclusive, compraram diversas chupetas com cores diferentes para combinar com as roupas escolhidas. E quando o bebê solta a chupeta dormindo, elas recolocam para que ele tenha um sono mais tranquilo e prolongado. Como podemos apoiar, orientar essa família? Quem vai me ajudar? Doutora Fernanda, pode me ajudar? Posso falar sim, claro, Lúcia. Eu acho que Fernanda é cirurgiã dentista, né? Então, está aqui nos ajudando. Eu acho que essa interface, né, dos bicos acabam envolvendo também diretamente nós dentistas, né? Que é uma dúvida recorrente de como a gente fazer isso, até porque essa inclusão de um outro bico desnecessariamente pode fazer com que realmente a formação e o desenvolvimento das estruturas orofaciais sejam diretamente afetadas. Então, acho que nesse caso é importante, já que essa criança está numa amamentação exclusiva, está correndo tudo bem, a gente orientar a mãe que não é necessário, né? Essa criança mostrando para essa mãe de uma forma direta, na verdade, quando ele não quer aceitar, acho que ele não tem essa necessidade de sucção, de outra coisa no seu peito dela, que ele já faz isso com uma maneira eficiente e que está suprindo todas as necessidades deles, inclusive de sucção. Então, eu acho que essa questão cultural é muito forte, né, Lúcia? Essa questão da familiar, de que nossas ancestrais acreditam que é necessário alguma coisa externa para acalmar essa criança, é necessário alguma coisa externa para que
essa criança durma melhor, porque a gente sabe que às vezes, na verdade, pode atrapalhar, porque na hora que ela recoloca o bico ali, a criança acaba, às vezes, até se cansando, às vezes já tendo a sua necessidade de sucção não nutritiva reprimida ali, ou então compensada, e ele vai deixar de estar mamando, de estar usando o peito para fazer isso também, de uma forma a melhorar até a produção dessa mãe. Então, a gente sabe hoje em dia que o estímulo à produção é essencial para que a gente mantenha essa produção, né? Então, a gente acredita que não é necessário isso. Nesse caso, com certeza, a gente poderia tentar orientar essa família dos malefícios da falta de necessidade que ela tem de comprar, que não precisa da chupeta para enfeitar a criança, né? Que nas fotos, inclusive, ele vai sair mais bonitinho sem estar com a chupeta, mesmo ela sendo colorida, mesmo ela combinando ali com a roupa. Então, eu acho que isso é muito comum acontecer, e a gente realmente tem que ouvir essa família e entender qual foi a causa que levou a essa escolha, para que a gente possa contornar isso da melhor maneira possível. Então, eu acho que a gente precisa realmente ter uma escuta empática para que a gente possa falar para essa mãe o que ela precisa ouvir naquele momento, né? Não adianta só se você não observar todo aquele contexto da família envolvida, das questões emocionais. Então, muitas das vezes, a mãe até fala, né? Mas quando ele fica com a avó que ele usa só, né? Quando está comigo, não precisa. Então, aproveitar esse momento da consulta com a avó ali também para orientá-la também. Então, acho que volta aquilo que o Antônio começou falando, que a Conceição vem trazendo na parte inicial dela, que é essa questão importante de a gente envolver todo mundo além da mãe, né? Então, que a rede de apoio da família também vai fazer com que a gente tenha influência, na verdade, nas escolhas. Então, eu acho que quando a gente consegue enxergar o binômio como uma coisa muito maior, com a família inteira, a gente consegue se aproximar dela e orientar e educar, que é a nossa função, que é o nosso papel dessa semana, eu acho que faz muita diferença. Eu acho que basicamente seria isso. Não sei se a Mariana já quer completar, alguém, ou você mesmo. Exatamente. Obrigada, Fernanda. Obrigada pelas suas orientações, né? E a gente sabe da cultura da chupeta, como que as pessoas acham que o bebê precisa disso para acalmar, né? A gente procura dar orientação que, na verdade, esse bebê está precisando ser aconchegado, né? Falar, conversar com ele, que ele vai acalmando e não terceirizar isso, né? Que quando você bota a chupeta, você está terceirizando esse cuidado com o bebê e está trazendo uma solução naquele instante para um choro, né? Um bebê que está mais agitadinho, mas você está criando um problema enorme lá para frente. Então, você está trocando um problema pequeno por um grande. E a gente orienta de forma que ela entenda que ela tem que acalmar esse bebê de outra forma. Ela vai ter. O ideal é que a família saiba uma forma de tranquilizar esse bebê, evitando o uso de chupeta, tendo em vista os malefícios lá no futuro. Mariângela, nossa fono, quer complementar? Sim, tudo bom, Lúcia? Tudo bem. Deixa eu abriu. Lúcia, esse bebezinho, ele tem 1 mês de vida, né? Então, ele corre um risco muito grande de desmamar em função do uso da chupeta. Então, esse bebezinho, ele precisa sugar o seio da mãe, isso já satisfaz a vontade dele de sugar. Tanto que o relato é que ele não quer, né? Então, a família que está insistindo no uso da chupeta, né? O bebê que suga no peito, ele satisfaz essa vontade de sugar. O bebê que usa mamadeira esvazia uma chupeta em 5 minutos, esvazia a mamadeira em 5 minutos e continua sugando, né? Já o bebê que mama no peito, ele satisfaz, depois do peito ele adormece, ele não tem essa necessidade. E a chupeta, ela deforma o palato, né? A gente sabe vários malefícios da chupeta. Mais tarde, ela traz deformidades de arcada, né? Mordida aberta. E fora o respirador bucal também, que isso acrescenta mais esse problema. Contaminações, né? Do uso da chupeta. Então, eu acho que a gente tem que orientar bem essa mãe para não insistir no uso, já que o próprio bebê já está dizendo que ele não quer, né? Então, assim,
o choro do bebê também, ele tem que ser significado, né? Ele tem um significado. Geralmente o bebê chora por fome, por incômodo, às vezes ele quer mudar de posição, tentar entender por que esse bebê está chorando, né? Então, isso tudo é uma comunicação entre o bebê e a família. E não é um tapa-boca, né, que a gente chama. Então, assim, é importante a mãe entender que a sucção na chupeta vai fazer com que esse bebê se canse, né, sugando um silicone, produzindo saliva, e muitas vezes ele vai diminuir o tempo de mamada em função dessa sucção não nutritiva. É isso mesmo. Eu sempre falo... Terminou, Maria Ângela? Sim. Eu sempre falo que da onde se tirou esse termo fazer o peito de chupeta, se o peito é muito mais antigo que a chupeta, né? Então, há 100 anos atrás não tínhamos a chupeta e ninguém usava não tem isso, fazer o peito de chupeta. É o peito na função dele mesmo, que é de estar ali, né, fortalecendo esse vínculo. O bebê quer ficar com a mãe, ele sente necessidade desse contato pele a pele, dali, de sentir